Olha, eu quero que você feche os olhos por um segundo e imagine a cena comigo. Estamos em 1916, numa trincheira encharcada de lama na frente ocidental. Tem um jovem francês acordando ali. Se chamava Pierre Dubois. Pelo menos era esse o nome que todo mundo usava lá na vila dele, perto de Estrasburgo. Agora, aqui vai o detalhe que muda tudo. Pierre tinha nascido na Alsácia-Lorena. Sabe, aquela região que a Alemanha tinha arrancado da França depois da Guerra de 1870? Ele vestia o uniforme azul horizonte do exército francês. Carregava um fuzil Lebel nas mãos e sonhava com o dia em que ia ajudar a libertar sua terra dos alemães, os hunos, como os soldados franceses chamavam o inimigo. Mas eu preciso te contar uma coisa. Em poucas semanas, a lealdade desse cara ia ser testada de um jeito que você nem imagina. Uma escolha que ia embaralhar completamente as linhas entre deserção, captura e traição. E olha, essa história é real, tá? Eu tô falando de relatórios militares franceses de 1917, de interrogatórios alemães que estão guardados em arquivos até hoje. E sabe o que torna tudo ainda mais inacreditável? Pierre sobreviveu para contar essa história. Ou melhor dizendo, ele sobreviveu para ser julgado por ela. Agora, para a gente entender o drama que esse homem viveu, a gente precisa dar um passo atrás e olhar o contexto da guerra que estava devorando a Europa desde 1914. A Alsácia-Lorena era tipo um barril de pólvora esperando para explodir. A população era mista. Tinha gente que falava francês, gente que falava alemão. Depois que a França perdeu a Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha incorporou aquela região inteira e começou a empurrar a língua e a cultura alemã goela abaixo. Mas muita gente de lá, escondido, ainda mantinha laços com a França, entende? Aí, quando a Grande Guerra estourou, aquele assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo, dia 28 de junho de 1914, milhões de pessoas foram mobilizadas. Na França, a propaganda estava a 1000 por hora inflamando o patriotismo. Os cartazes gritavam «On les aura», tipo «Nós vamos pegá-los». E Pierre, com 20 anos de idade, se alistou voluntariamente em agosto de 1914. Ele estava respondendo ao chamado do general Joffre, que tinha prometido na ordem do dia de 4 de agosto reconquistar aquelas províncias perdidas. Só que a realidade das trincheiras, cara, era outra história completamente diferente. Tinha lama até o joelho, ratos do tamanho de gatos, gás mostarda. A ONU estima que foram usadas 124 mil toneladas de substâncias tóxicas até 1918, e ofensivas que eram praticamente suicidas. Na Batalha do Somme, 19 mil soldados britânicos morreram só no primeiro dia, em julho de 1916. Deixa isso afundar um pouco. Primeiro dia. Pierre chegou na frente ocidental no outono de 1915. Ele foi integrado ao 152 Regimento de Infantaria, posicionado perto de Verdun. E ali, em fevereiro de 1916, começou o que eu só posso descrever como inferno na Terra. Foram 700 mil baixas em 10 meses, segundo os relatórios oficiais franceses. Os diários dos soldados franceses da época, os poilus como eles se chamavam, que estão preservados no Museu da Guerra de Paris, descrevem um desespero que dá arrepio. Fome, doenças, o cheiro de corpos apodrecendo por todos os lados. Pierre sobreviveu até março de 1916, quando foi capturado durante uma patrulha noturna. Uma patrulha alemã do 13º Regimento de Infantaria Saxão encontrou ele ferido e levou para um campo de prisioneiros em Limburgo, na Alemanha. Os relatórios do Serviço de Inteligência francês de maio de 1916 registram o nome dele como desaparecido em combate. Mas espera aí, porque o que acontece agora vai revelar um lado da guerra que muita gente não conhece: o recrutamento forçado de prisioneiros. Olha só que situação absurda. Os alemães estavam pressionados, faltava mão de obra depois das batalhas de Tannenberg e Marne. Então eles começaram a recrutar prisioneiros de regiões que consideravam germânicas, tipo a Alsácia-Lorena. Tem um telegrama interno do alto comando alemão de julho de 1916 que ordenava uma triagem. Alsacianos e loreneses eram classificados como Reichdeutsche, cidadãos alemães por nascimento, e eram coagidos a servir no exército alemão. Pierre tinha sotaque local, então ele foi selecionado.
Os documentos de interrogatório alemães que estão arquivados no Bundesarchiv mostram que ele recusou no começo, mas a coação veio pesada. Trabalhos forçados em minas, fome de verdade, as rações foram reduzidas para 1.000 calorias por dia, segundo os relatórios da Cruz Vermelha de 1917. E olha isso, ameaças aos familiares dele que ainda viviam na Alsácia. Um oficial sintetizou assim no relatório de agosto de 1916: ou você veste o uniforme alemão ou morre aqui. Pierre cedeu. Ele vestiu aquele uniforme cinza-verde alemão e foi mandado para o 7º Exército Bávaro, de volta para a frente ocidental. E aqui surge a primeira grande dúvida que eu quero te fazer pensar. Foi deserção voluntária ou captura forçada? Porque, olha, os registros franceses do pós-guerra, da Comissão de Inquérito de 1919, debatem exatamente isso. Testemunhas oculares do regimento de Pierre afirmam ter visto ele fugindo para as linhas inimigas durante aquela patrulha. Isso sugere oportunismo, talvez medo da morte certa em Verdun, mas o próprio Pierre, num depoimento de 1920, que está preservado nos arquivos nacionais franceses, jurou que foi coação. Eles me bateram até eu assinar. Historiadores como o professor Jean-Yves Lenaur, que analisou diários de prisioneiros, se inclinam mais para a teoria da coação como motivação principal. Mas eles admitem que existiram casos de ideologia. Alsacianos germanófilos que viam a Alemanha como a pátria verdadeira deles, e oportunismo puro, tipo sobrevivência acima de qualquer outra coisa. Pierre lutou pelos alemães durante 6 meses. Ele participou de contra-ataques em setembro de 1916, perto do Somme. Tenta imaginar a tensão disso. Ele estava atirando contra ex-camaradas franceses, ouvindo gritos em francês misturados com alemão no meio do caos. Mas o destino ainda reservava reviravoltas mais dramáticas para essa história. Em abril de 1917, durante a crise dos motins franceses, que foi desencadeada pela ofensiva fracassada do general Nivelle no Chemin-des-Dames, com 110.000 baixas em poucos dias, segundo a Associação Prisme 1418, Pierre foi capturado de novo, só que dessa vez pelos próprios franceses. Uma patrulha aliada, em meio à névoa perto de Reims, identificou ele pelo sotaque alsaciano. Ele foi vendado e levado para o interrogatório no quartel-general da 4ª Armada Francesa, e o caso dele explodiu. Um relatório oficial de 20 de abril de 1917, assinado pelo coronel Dupont, descreve: soldado do Bois, Pierre, capturado em uniforme inimigo com identificação alemã número 47892. Acusado de traição, ele enfrentou um tribunal militar sumário. E agora vem a pergunta que todos se faziam: o que viria a seguir? Execução sumária, tipo os 24 soldados que foram fuzilados por motins em maio de 1917, relatados pelo general Bach? Pierre se defendeu com tudo que tinha. No interrogatório, que foi transcrito em atas de 1917, ele detalhou a coação que tinha sofrido. Ele falou de listas de alsacianos recrutados, cerca de 20.000 entre 1916 e 1918, segundo as estimativas do historiador Alan Kramer em estudos sobre prisioneiros. Muitos deles, como Pierre, foram mandados de volta para a frente ocidental justamente para explorar as divisões linguísticas. A motivação? Sobrevivência pura. Mas o debate ético estava fervendo, sabe? Identidade nacional ou instinto humano? Os franceses viam esses caras como traidores, os alemães como desertores relutantes. Agora, Pierre foi esperto. Ele revelou detalhes valiosos, posições de artilharia alemã, planos de contraofensiva que ajudaram numa operação menor em maio de 1917, e isso salvou a pele dele. Em vez de fuzilamento, ele foi enviado para um batalhão disciplinar, os chamados degraus do exército francês, onde lutou até o armistício em 1918. Mas olha, o clímax dessa história veio no pós-guerra. Em 1919, quando o Tratado de Versalhes devolveu a Alsácia-Lorena para a França, Pierre enfrentou um julgamento civil em Nancy. Ele foi acusado de deserção sob o Código Penal Militar de 1880, artigo 266, e estava arriscando prisão perpétua.
Os jornais da época, tipo o Le Matin de 15 de junho de 1919, cobriram o caso com manchetes tipo "O alsaciano que trocou de bandeira 2 vezes". Testemunhas alemãs, via Comitê Internacional da Cruz Vermelha, confirmaram um recrutamento forçado. Uma anistia parcial, decretada pelo governo Clemenceau em novembro de 1919, especificamente para alsacianos loreneses coagidos, livrou ele da prisão. Pierre foi absolvido. Mas, cara, ele ficou marcado para sempre. Os vizinhos cuspiam quando viam ele na rua, chamavam ele de Boche francês, tipo o alemão de mentira. E aqui vai uma pergunta que eu acho importante. Quantos como Pierre existiram? Relatórios britânicos de inteligência de 1918 estimam 40.000 prisioneiros ocidentais recrutados pelos centrais, muitos deles alsacianos e belgas. No pós-guerra, julgamentos como o de Pierre alimentaram debates éticos gigantes. Era traição ou sobrevivência? A versão mais aceita, segundo as comissões de inquérito francesas de 1920, é que 80% dos casos foram coação, 15% oportunismo, e ideologia foi rara. Tem versões alternativas controversas, como em diários alemães, que sugerem que alguns eram voluntários buscando promoção. Pierre morreu em 1952, aos 68 anos, na vila alsaciana dele. Ele deixou memórias em cartas para os filhos, e uma delas dizia: "A guerra não pergunta lealdade, ela quebra o homem." Essa história força a gente a questionar uma coisa bem profunda. Numa guerra de trincheiras onde 10 milhões de pessoas morreram, o que define um traidor de verdade? Pierre lutou pelos dois lados e sobreviveu, provando que a linha entre herói e vilão é fina como uma lâmina de baioneta. Se você se surpreendeu com essa narrativa baseada em documentos reais, se inscreve no canal porque eu trago mais histórias inacreditáveis da Grande Guerra. E me fala aqui nos comentários, você acha que Pierre foi traidor ou vítima? Porque a sua opinião pode mudar completamente o jeito que a gente vê a história.